boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom? Graças a Deus estamos aqui para mais um dia de expandir a energia desses mestres, né? Com certeza. Boa noite a todos, quem já está aqui. Tinha já o pessoal esperando. Teve um probleminha técnico, mas começamos. Mas deu certo agora, né? Mas é assim Mas é mesmo, assim, né? ao vivo e a cores é desse jeito, né? Com certeza, né? Hoje a Maria José vai falar do bem-amado Buda Kamakura, que é um mestre ascensionado. Ele não é muito conhecido, mas é um mestre que tem uma função no plano espiritual muito grande. É importante a gente conhecer e aprender a trabalhar com ele, né, Maria José? Sim. Saber a sabedoria dele. Eu acho que eu pelo menos, procuro passar de todos esses mestres, mais o que ele traz para a gente, a energia que a gente começa a pensar nele, qual a energia que vai se aproximar da gente, entende? Eu procuro muito, quando eu vou fazer minhas pesquisas, isso, o que ele traz para nós no momento atual, né? Eu acho muito importante para a gente, para mim, pelo menos, eu acho super importante isso. A gente saber dessas frequências que eles estão emanando para a gente, né? Para a gente poder se virar aqui no dia a dia, né? Sim, exatamente. Eles estão aqui justamente para isso, né? Irradiando essa luz É, deles, na qualidade deles, para a gente poder ter essa alavanca, esse impulso para poder elevar a consciência, né? Se elevar e elevar a vibração do planeta, né? sim, É, sim. é isso aí. Hoje a gente está aqui com o Rony, que já deu boa noite, a Karina, Beato, Rosilene, a Mônica, o Marcos, Diáfane, Cassiano. Tá todo mundo aqui hoje, gente. Boa noite. Então vamos começar. Eu vou fechar meu som e você pode começar. Tá bom. Bom, gente, esse mestre, mestre Kamakura, é um mestre muito sagrado para os japoneses, né? Ele é um mestre, assim, que veio fazer uma transformação no Japão necessário na época que ele viveu, né? E ele traz para nós, para mim, pelo estudo que eu fiz ali do que ele traz para nós é a persistência de você trazer algo novo, ou para nós, na nossa vida diária, a gente poder transformar a nossa vida com muita fé, com muito amor, né? Se a gente tiver uma persistência, depois eu vou falar sobre a vida dele, né? Como o Tiren Daishonin. É uma persistência incrível. Mas ele rege, né? Ele traz para nós a transmutação e sabedoria, que é realmente tudo que nós estamos precisando, né? Se nós conseguirmos trilhar esse caminho da transmutação da chama violeta, né? E em seguida a gente colocar essa luz da sabedoria divina em nós vamos chegar na ascensão, né? Nós vamos trilhar uns caminhos melhores para nós. Mas o que o mestre Kamakura ele traz mais para nós é o discernimento. Se você todos os problemas que você está vivendo, você tem que ter o discernimento. Esse discernimento é muito importante para a nossa vida diária, né? Para a gente estar sempre sabendo que com o discernimento a gente também tem a compreensão para com outras pessoas, porque vidas após vidas, né, nós trouxemos muitas coisas negativas para cá, para a gente. Então, é muita coisa que a gente tem que estar transmutando, agora que nós estamos na era da libertação espiritual, né? Que todo esse trabalho que está sendo feito no planeta agora. Então, ele traz essa iluminação e essa sabedoria,
Porque se você transmutar as coisas, né, você vai lá e transmuta as coisas, mas se você não tiver sabedoria para ter a compreensão de tudo aquilo lá, olha, você não vai conseguir, porque se você não tiver essa sabedoria, você volta a fazer o mesmo erro depois, e volta a fazer depois, né? Então, não dá em nada. A gente precisa ter a sabedoria, o discernimento, ter a compreensão, porque o outro está tendo essa indisposição conosco, né? Por que que aquela pessoa está fazendo isso? Qual que eu vou ter essa compreensão? Por que será? Né? Em todos os âmbitos da sua vida, em todos, mas ele tem aqueles, como eu falei para vocês, ele é do Japão, né? É aquele grande Buda, né? Que tem. Depois a Denise vai para a hora que chegar a hora de falar de você. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho dele, mas é tão vasto o trabalho dele pela pesquisa que eu fiz que eu vou falar só as coisas mais importantes, né? Para a gente ter uma noção desse grande mestre Kamakura e como ele movimentou uma energia no planeta imensa, né? Para fazer uma transformação também lá na região dele, né? De muitas coisas que foram feitas lá, né? E ele teve que transmutar tudo aquilo. O que eu estou percebendo muito nesse estudo dos mestres é que ele é a transformação, aquilo que o mestre é, ele é a transformação. Então, ele consegue trazer na Mãe Terra essa transformação, porque ele é. Então, isso é muito importante a gente saber, porque você vai ver que na vida dele ele lutou, 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 e ele não foi muito, vamos dizer assim, muito aceito. Mas o que ele deixou da energia dele na Mãe Terra, até hoje as pessoas seguem a ele, né? Então é muito importante a gente saber, às vezes você está na sua vida e fala, mas o que eu falo, o que eu faço é tão pequenininho, ninguém me entende, ninguém faz, mas a gente vai saber qual que é o nosso plano divino, ninguém sabe, né? Mas então a gente, por isso que eu falo sempre, a gente vamos fazer decretos, vamos fazer expansão de luz, vamos fazer tudo que é bom, vamos ajudar o nosso próximo, vamos seguir os mestres, vamos seguir os anjos, tudo de bom, porque você pensa que você não está fazendo nada, né? Mas, mas meu Deus, eu estou só fazendo esses decretos aqui para o planeta, para cá, aqui na minha salinha quietinha. Gente, mas isso é um movimento de energia que a gente tem noção, não tem noção do que é isso, né? Uma vez, vou mostrar um parênteses aqui, uma vez eu estava aqui antigamente, né, eu tinha expansão de luz na minha casa. E aí, o que é? Hoje eu também tenho, né? Que é aquela expansão de luz lá do nosso grupo, é para isso também, né? Mas naquela época era nos tempos que a gente fazia aqueles rituais, acendia a vela, acendia tudo. E às vezes um dia foi tão engraçado que às vezes ia algumas pessoas na minha casa para a gente fazer junto, né? E um dia eu preparei tanta coisa, comprei uma flor bonita para pôr no altar, fiz uma coisa tudo. Aí eu fiquei triste, falei assim para mim mesmo, né? Puxa vida, hoje eu preparei tanta coisa bonita para falar tanto para o pessoal e ninguém veio nessa reunião, né? E eu fiquei tristinha assim, né? Falei, oh meu Deus do céu, eu queria tanto que todo mundo estivesse aqui para eles também se elevarem à luz, né? Como eu estou indo, então. Aí eu fiquei assim, mas foi coisa assim de segundos, entendeu? Quando eu fechei os meus olhos, né, para mim começar, porque eu fazia sozinha, vinha gente, não vinha gente, eu fazia do mesmo jeito, para mim não importava, né? Quando eu fechei os olhos, gente, eu abri os olhos depois, eu não estava na minha sala. Eu estava no lugar como se fosse um campo de futebol, era bem assim. E milhares de pessoas a se perder de vista à minha volta. Eu falei, o que que é isso? Fiquei assim apreensiva com o que era aquilo. Era eu no lugar, tinha outras pessoas de branco à minha volta, e aqueles milhares de pessoas. Gente que você não. Sabe, eu fiquei assim, Deus, então, né? Aí eu senti até uma risadinha assim perto de mim. Eu falei assim: ai, vocês foram me mostrar que isso que eu estou fazendo aqui não é para esse mundo tanto, eu acho que é mais para o outro mundo, né? Porque olha quanta gente que tinha lá, né? E depois, quando você vai aumentando mais os conhecimentos, você vê que a hora que você se predispõe a fazer um trabalho de luz, uma expansão de luz, qualquer que seja, né? Milhares de anjos, de arcanjos, de Elohim, de mestres, todos se apresentam.
para nos ajudar a expandir mais essa luz, né? Então eu fiquei maravilhada com isso, né? Muito. Isso aí foi muito importante para minha vida, né? Aí nunca mais eu me sentia assim, ai, não tem ninguém daqui. Aí eu sabia que estava lotado do outro lado, né? E o que a gente quer é que as pessoas se elevam, né? E esse mestre Kamakura, né, é, diz que Saint-Germain colocou muita luz violeta, trabalham juntos ele, porque do templo dele, né, no Monte Fujiyama, lá no Japão, é que estende a luz para o planeta inteiro. Daquele foco de luz no campo etérico, né, ele esparrama essa luz violeta, né, para o mundo inteiro, todos os lugares que tiver precisando de ajuda, de força da chama violeta, de transmutar, todos os anjos, arcanjos, todos que precisarem, nós mesmos, a nossa energia vem de lá, do templo dele, porque ele é um guardião dessa energia aqui no planeta, né? Então, é muito importante a gente ter essa conexão com ele, né? Com esse Monte Fujiyama maravilhoso. Depois nós vamos falar do templo dele. Vou falar agora do sutra dele, das coisas. Eu vou pegar até para mim ler, para me falar certinho, porque eu não guardo na cabeça tudo. Aí, eu vou colocar para vocês aqui o seguinte, né? Eu já falei do discernimento, agora vamos falar aqui da sutra. Então, ele sempre fala que a gente tem que sempre se sentir feliz. Uma condição para a gente estar sempre bem é a felicidade. A gente tem que andar atrás dessa felicidade, né? Aí ele põe: quanto mais reclamarmos e colocamos a culpa nos outros, mais demorada é a transformação do nosso karma. Isso é uma coisa importantíssima, né? Muita gente gosta de ficar reclamando, né? Isso não acontece, porque à medida que você vai reclamando, né, mais demorada é a transformação do karma, né? Depois, 2, se orarmos com firme decisão de que isto é uma fé. A gente ora com a determinação, com a garra, com força. Aí você fica compreendendo que isso é o meu destino, esta é a minha vida. Eu farei minha revolução humana em primeiro lugar. Sem falha, será aberto um caminho diante de vós. Aqui, gente, que eu acho muito importante nisso aí, é a gente, principalmente que eu já falei aqui em outras lives, de outros mestres que também falam isso, da gente aceitar a verdade nossa. Você não fugir da sua verdade, né? Que muitas pessoas estão vivendo aí com máscaras, não, elas não assumem quem são, não assumem o que fazem, né? Então, você tem que perceber aqui nesse sutra dele que você tem que aceitar o seu destino, não fugir dele. Você tem que pegar esse seu destino e transformá-lo, não evitá-lo. Você tem que, isso que nós vamos fazer aqui nesse plano, nós temos que fazer as transformações necessárias, né? Então, ele fala aqui, eu farei minha revolução humana em primeiro lugar, sem falha será aberto um caminho diante de vós. Então, quando você se predispõe a aceitar a sua missão, né? Você aceitar o que você veio fazer aqui, aí se abre diante de vós, né? Vamos dizer assim, as ferramentas para você passar por cima disso. Enquanto você está falando, não, eu não tenho esse problema, isso não é meu, isso não sei o que, fica tudo fechado. Então, a hora que você fala, não, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou para frente e vamos embora. Pronto, isso que ele está falando aqui, né? Ó, não vale a pena ficar reclamando, se vitimizando. A lamentação, olha bem essa frase dele, eu achei assim o máximo. Olha, a lamentação apaga a boa sorte.
né? E hoje, né, isso é naquela época, né, milhares de anos atrás, aquela coisa toda, né? Hoje a gente sabe que a gente sabe que os nossos irmãos negativos ficam de volta da gente. Você começa a se lamentar, você começa aí quanto mais encosto vai chegando perto de você. Começa a se vitimizar, mais encosto vai chegando, né? Aí, naquela época não tinha isso. Ele falava aqui, ó, a lamentação apaga a boa sorte, né? É o que eles falavam, né? Porque eles não tinham essa noção aí, né? Então, isso não resolve os problemas, somente potencializa. Quer dizer, quanto mais você se lamenta, você se vitimiza, mais os seus problemas são potencializados, né? Atrasa nosso avanço, a nossa atitude, a nossa ação com os outros. Gente, isso é de uma importância imensa para nós, né? Os problemas se manifestam em nossas vidas, são decorrentes do nosso karma, né? Isso ele ponderava muito, né? Os problemas que se manifestam de nossas vidas são decorrentes do nosso karma, por isso que nós estamos aqui, né? Geralmente, o karma é familiar e nós escolhemos aquela família, pois em outras vidas tivemos uma relação com eles e agora estamos juntos no momento presente. Então, as pessoas geralmente falam assim, né? Ai, mas eu tenho a minha família, né? Mas a minha família é meu karma. Pessoas falam isso, né? É verdade, porque às vezes você, para aceitar sua família, você tem que passar acima de muita coisa, você tem que se afinar, né? Feito diamante, você vai se lapidando, principalmente com os filhos, né? Que você ama de montão, mas você tem algumas coisas que não é legal e você tem que se afinar, porque o amor é transformador, né? Então, esse karma que nós estamos aqui, a gente tem que envolvê-lo em gratidão, por a gente estar podendo resolver esses problemas, né? E as pessoas às vezes não levam nesse nível. As pessoas levam e começam a resmungar, a brigar, e briga com o pai, que briga com mãe, e que briga com não sei mais o quem. Aí, minha filha, você tem que vir aqui de novo para viver com eles, até o dia que você vai falar assim, não, eu amo vocês, mas do fundo do coração, né? De passado muitos anos, né, a gente já entende que esse processo ele é longo, quem está, vamos dizer assim, na energia crística, ou aqui que nós estamos falando do Buda, na energia do Buda, né? Quando você vai vivendo mais, você vai se amadurecendo, você vai percebendo que isso é possível. Parece que quando chegar dos 29 anos, 30 anos, você vai se lapidando melhor, né? Aí você vai entendendo mais isso aí, porque você vai tendo seus filhos e você vai vendo que, ai, parece que a minha mãe tinha razão naquilo lá, alguma coisa aí tinha razão. Eu acho que ela não está totalmente errada. É assim que a gente fala. Quem tem filhos aí sabe que é assim, né? Porque a gente sempre é contra cada geração, né? A gente ser contra os pais, né? Depois a gente vê que eles estão mais ou menos certos. Então, gente, a família é o nosso karma. As, e, e, e a gente, nessa família que a gente vive aqui, é a gente que escolhe. Nós escolhemos essa família para a gente viver, para a gente poder refazer a nossa história com eles. Isso é muito importante a gente saber disso, entendeu? E ter noção. Ó, no budismo, o karma ou o dharma, né? O karma é alguma coisa ruim que a gente tem que repor. Dharma é aquelas coisas boas, né? Não sei se alguém sabe a respeito disso. É uma missão, tanto o karma como o dharma é uma missão, né? Então, só você pode, veja bem, nesse karma, nesse dharma que você é a missão, só você pode enfrentar e transformar, né? Olha, veja bem, você pegar um problema, você enfrentar o problema, reconhecer a verdade daquele problema, enfrentar e resolver, né? Isso, gente, é um trabalho imenso, é o que nós vamos fazer aqui. Agora, de que forma que ele apresenta isso? De uma forma positiva, de uma forma construtiva,
prezando a dignidade da vida, prezando a dignidade de qualquer pessoa envolvida no problema, acolhendo a todos, ouvindo, dialogando, respeitando cada um, né? Olha, essas coisas são muito profundas, entendeu? Mas se você viver isso aí, é a energia crística, é a energia búdica, né? Cada um, mas essa dignidade, esse respeito, é cada um no seu tempo, no seu momento, cada um com suas qualidades, com suas virtudes, com seus defeitos, com seus anseios, com suas frustrações. Porque dentro da compreensão, você vai ver que você tem os seus problemas, o seu familiar tem os problemas deles que eles têm que resolver, e todos nós estamos dentro de um círculo. E que nós temos que fazer isso, cada um respeitar o outro, positivamente, sabendo que todos têm defeitos, que todos têm virtudes, mas a gente tem que olhar nesse círculo, tanto familiar quanto no trabalho também, né? Com um olhar amoroso e positivo, né? Isso é muito importante. No legado do budismo, porque o mestre Kamakura, o nome dele é Nichiren Daishonin, né? E o nosso, que é o nosso bem-amado Kamakura, né? Todos somos, ele fala isso que é muito importante, olha, todos somos Budas em potencial. E dentro de nós está contido todos os aspectos da vida, o potencial do aspecto do Buda, né? Como aqui a gente fala que todos nós temos a energia crística dentro de nós, né? Essa energia é nossa, só que nós temos que manifestar. É o que ele fala lá também, que o estado búdico, né, o estado do Buda, todo mundo tem, né? E você vai falar isso. Aí, veja bem, em sânscrito, na língua antiga e sagrada da Índia, Buda quer dizer o iluminado. Para quem não sabe, né, a gente está falando de Buda, Buda não estou falando, tem gente que nem sabe o que é Buda. Então, Buda é um estado de ser iluminado, né? E esse título foram dados a todos que conseguiram a iluminação. Então, por isso que a gente tem o significado de Buda, né? Todos são Budas, então todos são capazes de se auto-iluminar, de atingir uma condição de vida neste momento, independente do sofrimento que esteja passando. Isso é muito grande, isso aí, né? Não importa o que você esteja passando na sua vida, você tem esse estado búdico dentro de você e você pode vencer tudo, tá? Mas dentro daquelas qualidades, entendeu? Sem reclamar, sem criticar, sem lamuriar, ficando numa. Eu sempre vejo assim, isso eu falando, tá? Que a gente é ciclo. Você está passando por um ciclo ruim, daqui a pouco ele acaba. Não é para sempre. É só um pouco. Aguenta um pouquinho mais, que isso vai acabar esse ciclo. Porque nada é para sempre, gente. Tudo vai passando, tudo vai se transformando, né? Olha, mas isso, para a gente conseguir isso, orando com fé, positividade e ação positiva, poderá mudar o seu ambiente. Quer dizer, mudar o seu karma, né? Porque é como se fosse assim, eu vejo assim, você veja uma sala escura, tá tudo escuro na sala, mas se alguém acender uma luz, começa a clarear a sala. Então, você pode ser a luz da sua família. Você pode ser aquele ser que vai acender a luz no seu trabalho, na sua família, no seu lugar aonde você chega, entendeu? É muito importante a gente ter essa noção, né? Ó, não podemos, outra coisa muito importante que ele fala é o seguinte, ó, não podemos esperar nada do outro, nada. Nada que seja do outro você pode esperar nesse trabalho de edificação sua, vamos dizer assim. Não podemos esperar que o outro vá se desculpar com você. Você não pode esperar isso. Que o outro vai mudar para você tomar uma decisão, vamos dizer assim. E é nós que devemos mudar a nossa atitude. E através do nosso exemplo, influenciar o nosso ambiente positivamente.
Porque as pessoas, às vezes, estão esperando que o outro vai tomar atitude, que o outro vai me pedir desculpa, porque não, no estado búdico, no estado crístico do Cristo, é você que toma as decisões. Você passa por cima das coisas e você vai tomar uma atitude correta, que isso impregna no outro a mudança e o amor divino e o amor búdico, né? Devemos assumir o protagonismo da grande mudança do ambiente e das pessoas à nossa volta. Então, nós somos aqueles que vamos fazer a mudança. E essa mudança começa no nosso trabalho, começa no nosso ambiente familiar, embora todo mundo fale, ai, não entendo nada que você fala, não tem importância, ele vai vir na sua atitude. Atitude. Atitude sua. As suas atitudes vai fazendo a mudança que você quer que o planeta aconteça. Mas aconteça primeiro dentro de você, no círculo familiar, depois, aliás, primeiro acontece dentro de você, né? Você se perdoar, você tudo com relação a você, entendeu? Aí depois que você consegue essa luz expandir dentro de você, aí você vai avançando nos círculos, que é o círculo familiar, primeiro dos filhos, do marido, dos irmãos, e aí vai abrangente, os sobrinhos, vai abrindo até pegar na família toda, e depois pega no círculo do trabalho, onde você trabalha, das pessoas, das suas amizades, e vai abrindo até o planeta inteiro. Mas tudo isso começa com você. Não pensa que você vai mudar lá o pessoal da África que estão sofrendo, passando fome, aqueles negócios tudo. Chega lá, chega. Mas a mudança primordial é você primeiro, com o círculo em que você vive no instante, momento do agora, né? E isso é muito importante. E isso também que ele traz para nós, entendeu? Essa sabedoria. Porque lembre que eu falei no começo, a chama dele é transmutação e sabedoria. O que eu estou falando para vocês é sabedoria para viver bem, entende? Para você transmutar tudo e rapidamente já entrar dentro da sabedoria com tudo isso que eu estou falando aqui, né? Isso é a marca do bem-amado mestre Kamakura, que revolucionou o Japão, né? Aí, bom, vou ler aqui o que eu escrevi. Devemos assumir o protagonismo na grande mudança do nosso ambiente e das pessoas à nossa volta. E isso começa com a mudança do nosso eu, né? Porque antigamente o nosso pequeno eu sou melhor que o dos outros, eu sou a mais atenciosa, porque eu sou mais amorosa, aí ele lá não me ama, aquele lá não me dá atenção. Não, vamos acabar com esse eu pequenino, e vamos transformar para o eu maior, que é o eu sou grande, eu sou o que eu sou o eu sou lá purificado, lá nas alturas infinitas da luz. Nós temos que voltar a ser o que nós somos mesmo, não o que o ego está nos dizendo, né? Então, tudo isso aqui que eu falei é você saindo do ego. É saindo do ego, isso aí, né? Agora eu vou falar uma coisa bonitinha. Só, gente, que eu não sei se tem alguém budista aqui, e que eu não sei direito falar essas coisas do que eles falam, né? Eu quero falar agora do desafio da jornada de Kamakura a Kyoto, que leva 12 dias. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem é budista, né, já conhece essas coisas, né? Mas uma das grandes verdades, né, que ele fala, né? Deixa eu ver aqui para me falar direitinho. Vou dar só um preâmbulo aqui, porque o Buda Kamakura, ele que trouxe para o Japão
aquela, não sei se vocês sabem, que abre aquele santuáriozinho assim, eles põem as frutinhas, né? Porque isso tudo é cultura, né? Eles põem aquelas frutinhas para eles, e eles falam um mantra, sabe que os orientais têm muito de mantra, né? Você fala mantra, eles falam assim, olha, o mantra, ele não tem uma tradução, pode até ter alguma coisa, eu vi que tem uma situação, mas na verdade a entonação daquele barulhinho, daquele som, é que faz com que movimenta a energia, né? Aí o que acontece? O mantra que ele pôs, depois eu vou te contar como ele chegou aqui, o mantra é No Myoho Renkyo. Aí muita gente fica repetindo isso. No Myoho Renko, no... é mais ou menos isso, tá? Porque faz muito tempo que eu já ouvi falar, mas eu fiquei escutando hoje para mim poder falar, mas é mais ou menos isso. Se alguém aí souber, pode falar. No Myoho Renko, no Myoho Renko. Então, eles fecham as mãozinhas assim, eles chamam de dokimo, e fica assim, no Renyo Renko, no Renyo Renko, no Renyo. Então, essa vibração, ela vai acontecendo como fosse ondas, uma pedrinha que você joga assim num lago, e essa pedrinha vai fazendo tim, 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 vai criando ondas eletromagnéticas, né? Então, isso, quem quiser saber direitinho, é só pôr o nome dele lá e você vai conseguir esse mantra, que é maravilhoso. Então, gente, agora eu vou contar a jornada de Kamakura Kyoto, que leva 12 dias. Isso aí acontece mesmo, entende? Mas aqui, por exemplo, se eu quero fazer essa jornada, eu vou fazer, por exemplo, das 20 horas, das 19 até 20 horas. Então, eu vou falar uns sutras dele, né? E dentro desses sutras dele, eu vou ficar falando esse mantra. Aqui tem muita gente que faz isso, entendeu? Pela minha pesquisa, muita gente, né, do budismo. Então, essa é a jornada de Kamakura Kyoto, foi extraída do Gosho da carta de Nikki, né? Gosho significa cartas. Então, nos exílios e o nome dele é Nichiren Daishonin, né? É o nome dele realmente, né, do Buda Kamakura, lá no Japão, tá? Na toda a estrutura dele lá. Então, ele foi exilado e ele escrevia as cartas para os discípulos deles, né? E uma dessas cartas que ele dizia seria 12 dias. Eu não vou ler todas, que são 12 cartas, né? Mas eu vou ler só uma, vou ler umas aqui, né? Então, essas cartas sagradas, onde Nichiren Daishonin, onde ele encoraja seus discípulos, porque ele estava fora, ele era perseguido por todo mundo, ninguém entendia ele é incompreendido, né? Mas muita gente seguia ele, então ele mandava essas cartas, né? Claro que vou até falar uma coisa aqui, eu conheço gente que nem sabe o que é carta, né? Antigamente não tinha internet, não tinha telefone, então as pessoas, elas se correspondiam por cartas e telegramas, né? Então, às vezes, para chegar uma carta lá, gente, demorava um mês, vamos dizer assim, né? Às vezes, eu lembro direitinho que eu morava em São José do Rio Pardo e a gente ia mandar carta para Santos. Menina, demorava aquilo que era uns 15 dias. Imagine nessa época aqui. Então, ele estava exilado, ele mandava as cartas para os discípulos dele, né? Então, o que ele dizia nessas cartas? Jamais abandonar a prática da fé. Desistirem ou retroceder. Jamais desistirem ou retroceder. Jamais diante das adversidades. Quer dizer, ele punha garra, força nos seus discípulos, né? Porque naquela época tudo era complicado. Tudo era muito mais difícil, né? Preservar na prática do dia a dia para superar e vencer as dificuldades. Quer dizer, essas palavreadas dele eram ouro jogado naquela época, porque as pessoas, uns não tinham noção de nada da vida, entendeu? Nada, nada. E ele passava isso para todos os discípulos dele, né? Essas cartas de encorajamento eram enviadas para os discípulos com uma imensa benevolência dele.
ele se preocupava com todas as pessoas, principalmente com os que o seguiam. São cartas, e essas cartas, gente, é muito interessante, que elas são vivas até hoje. Até hoje, no Japão, eles usam essas cartas dele, que ele é para aquela época, mas é para a época atual de hoje também, né? Então, são cartas vivas, até hoje se enquadram nas experiências que você esteja vivendo no agora. E também para aquela época. Olha que coisa interessante, né? São as coisas divinas, sempre são assim. Elas foram escritas há muito tempo, mas quando você vai usar. Gente, mas parece que está falando para mim isso aqui, não sei como é que é, mas é tão antigo isso, mas vale para mim agora. Ele vai mostrar um novo caminho, uma nova direção para você se erguer. Isso, gente, né? Então, agora eu vou ler aqui um pouquinho dessas cartas. As cartas têm assim, número 1, número 2, até 12. Então, são 12 dias. Mas as pessoas aqui fazem, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, eles fazem em horas também, entendeu? Por exemplo, das 19 até 20 horas, você vai falando esse mantra e você vai lendo tudo isso, né? Ó, Nichiren Daishonin, que ajudará a vencer as dificuldades que possa estar passando. Empenhe-se no desenvolvimento da fé até o último momento da vida. Você tem que sempre estar na fé. Você nunca pode perder a fé, você nunca pode desistir. Isso é o primeiro mandamento dele. A viagem de Kamakura a Kyoto duram 12 dias e não pode parar, senão como admirar a lua linda da capital. Olha que lindo, ele incentivava os, é, os discípulos dele a fazer essa trajetória de Kamakura a Kyoto, fazendo o mantra, e quando não podia desistir, porque senão ele ia perder de ver a lua, porque as coisas dele não tinha tanta coisa, passeios como a gente tem hoje. Lá não tinha nada, só tinha a natureza, né? E a lua linda de Kyoto é que ele ia ver, se ele não parasse nenhum dos 12 dias. Se ele parasse um dia a dia, ele não ia chegar lá a tempo de ver a lua. Eram coisas assim, bem diferentes do nosso tempo, né? Mas são coisas muito válidas, né? Esses trechos são das cartas de Nichiren Daishonin a Nikki. Nikki, depois eu vou contar sobre ele, é um dos discípulos de bem-amado Buda Kamakura, tá? No monte Minobu, do Japão, em fevereiro de 1280, aos 59 anos de idade. Endereçou a Nick Saimon, no John, um oficial samurai do governo de Kamakura, que estava passando por severas dificuldades e perseguições. Ele e sua esposa, Nick, eram praticantes do budismo de Nichiren Daishonin. Nessa carta, esse Gosho, Gosho quer dizer a carta, né? Nichiren Daishonin explica para ele assim, explica todos os diversos ângulos da atitude correta de desenvolver diariamente na prática. Manter-se firme e forte na fé diante das dificuldades da vida. Isso serve para nós também, né? E hoje em dia, as pessoas têm qualquer dificuldade, eles já abandonam tudo, né? E não pode. Ó, e os benefícios chegam. Se você se manter firme e forte, você passa aquilo lá, aí começam os benefícios, né? Vamos pautar uma vida sempre positiva e construtiva para sempre evoluirmos como seres humanos. O desafio da viagem de Kamakura, vamos ver, eu vou pôr aqui o dia 4, que é: eu tenho uma missão. Ensinar as pessoas significa lubrificar as rodas para que as mesmas passem a girar ou fazer flutuar o navio, para que o mesmo possa ser movimentado. Olha que interessante isso, né? Determino que serei vitorioso nesta viagem, assim como ensinarei as várias pessoas a transformarem as suas vidas, e também as convidarei para seguirem comigo neste caminho, né? Imagine, isso são 12 cartas, assim, de incentivo. Vou ler mais uma. Deixa eu ver que oração. Nossa, o tempo já está indo embora. Mais uma. Os desafios. Por mais que na batalha se vença, mais ou mais
Não, peraí. Por mais que na batalha se vença a um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas. Olha que interessante. Você pode vencer muitos inimigos, mas a maior batalha é você vencer a si mesmo. É a mais difícil, né? O que ele está falando. Eu achei essa carta muito linda. Determino que seguirei firme na minha fé, prática e estudo, que nenhum obstáculo ou maldade me impedirá de chegar a Kyoto e cumprir a minha meta. Acordarei o meu leão interno. Bom, não vou falar mais, já está muito tarde. Até escrevi outras aqui, mas deixa. Então, gente, é, esse mantra que ele ensina, que todos, né, os japoneses que são budistas falam isso durante o dia inteiro. Então, eles falam que essa transformação interna acontece com esse daimoku, que faz a transformação de tanto você ficar repetindo isso, né? Bom, então vamos agora, deixa eu ver se faltou algumas importantes. Vamos, pessoas de fé, coragem, vamos. Aí, última coisa aqui de uma carta que eu achei muito lindo, ó. Quando nos tornamos pessoas de fé corajosa, dissipamos as nuvens escuras do medo, da ignorância e da ilusão. E o sol da lei mística brilha, e as flores desabrocham com todo o esplendor em nossas vidas. Gente, isso é lindo. Sabe, você não ter medo de nada, enfrentar tudo, saber que essa é a tua missão e que você tem que ir enfrentar tudo e tudo vai dar certo. O negócio deles é esse, gente. É tudo que a gente precisa saber, né? Bom, agora voltamos ao nosso mestre Kamakura, né? A mensagem deles é essa, né? Que eu vou falar aqui agora do templo da transmutação e da sabedoria, que é a chama violeta e dourada, né? Que é muito lindo. Olha o mestre Kamakura aí, né? Olha, sobre o imponente e sagrado monte Fujiyama, situado no Japão e coberto por neve eterna, está ancorada a chama da transmutação, olha que lindo, e da sabedoria. Saint Germain vem acrescentando a este foco de luz as suas irradiações do poder do fogo transformador, devido à grande necessidade de forças adicionais nessa energia para dissolver o mais breve possível dos acúmulos fardos kármicos retroativos da humanidade. Os discípulos fazem sua visita em seus corpos sustis, sobre os jardins exuberante e andando até penetrarem no templo etérico, onde são recebidos pelos seres divinos que zelam pelas irradiações santificadas deste foco de luz. Este edifício, veja bem, constitui de 7 estágios ou 7 andares, de acordo com o grau do discípulo, né? Ele é atraído ao andar dele que ele tem, né? Quando mais alto o discípulo consegue elevar o grau da espiritualidade, tanto mais depressa ele se acerca desse foco de luz. Os diversos recintos são de energia dura, gigantesca, e no mundo físico não tem igual. Quer dizer, tudo lá é muito exuberante, tudo lindo, maravilhoso, que aqui no mundo não tem nada igual. Na região etérica não existe nem tempo, nem espaço, como todo mundo sabe que tempo e espaço é aqui na terceira dimensão, né? Mas no etérico não tem. A vibração é original, ou seja, a primeva, e o discípulo se adapta a ela para enriquecer a sua vida e o seu ambiente, auxiliando a expandir a irradiação desse templo. E com certeza, quando ele desce para a terceira dimensão, ele traz essa luz com ele, né? Isso é o mais importante, né? Agora eu vou dar aqui umas pinceladas na vida do Buda, tá? Nessa encarnação que ele fez. Vou só fazer mais uma coisa. Essa encarnação dele, a gente vê de como que ele é persistente e que ele não desiste, mas não desiste daquilo. Isso serve de exemplo para a gente,
para a gente saber que a gente tem alguma coisa, tem que persistir, tem que lutar. Se você acredita naquilo, você vai em frente, que você vai conseguir, né? Então, ele nasceu com o nome de Zenit Maru. Ele nasceu em 16 de 2 de 1222, em Kominato, costa leste da província de Al-Anbar, no Japão. Ele nasceu em uma família Shantala, que constitui a classe social mais baixa, abrangendo profissões como pescadores, abatedores de animais e carrascos. Ele sempre falou que veio de uma família de origem humilde e, aos 12 anos, saiu para estudar em um templo próximo, chamado Seishoji. Naquela época, só nos templos se aprendia a ler e escrever, então todos os meninos eram mandados, né, para aprender isso. No estudo que fez, começou a ver contradições nos ensinamentos budistas e ficou confuso entre todos os sutras existentes. Em um deles encontraria a verdade absoluta. E ele começou a se perguntar. Aqui eu vou fazer um preâmbulo bem rápido, tá? É assim, as pessoas que não conhecem o budismo vão falar o que ele está falando aqui. O budismo chegou, né, que veio da Índia, chegou na China e foi se espalhando pelo Japão, um montão de região. Só que ele era pura, que quem iniciou foi o Buda Siddhartha Gautama, né, o nosso amado e querido. Quem quiser saber mais ele, entra nas outras lives lá do nosso canal, né, que tem falando a respeito dele. Só que isso é como aqui no nosso mundo, né? Uma pessoa conta uma história, outro conta outra história, outro conta outra história, e as religiões vão fazer do jeito que as pessoas querem, do jeito que os governantes querem, não na sua essência mais pura, na pura, né? E tinha alguns que seguiram o que Siddhartha Gautama falou mesmo, né? E outros não. Começaram a florear, fazer do jeito que eles quiseram. Então, houve muitas ramificações do budismo, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a ver. Ah, não, última coisa que eu vou falar do Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama falou, né, que aquele ensinamento que ele deu era para aquela época, antes de ele morrer, falou isso, que aquele ensinamento era para aquela época que as pessoas tinham aquela consciência, para aqueles momentos, depois passaria 50 anos, foi quando ele estava vivendo. Depois passaria mais 50 anos, agora não me lembro se é 50 ou 100, mas uma coisa assim, entendeu? Uma época. E futuramente viria, né, nasceria uma pessoa que ia trazer a outra luz nova para o budismo, que ele ia trazer as coisas que iam ser realmente, né? E que agora que a gente, né, onde eu pesquisei, eles falam que esse ser, que é o Buda Kamakura, né, que é o Nichiren Shaolin, não, que é o nome, esqueço o nome dele, o final, Daoshonin. Então, ele começou, o problema dele é que ele começou a falar que alguns lá não estava certo. Não, vocês estão errados. E ele começou, porque ele começou, bom, continuando aqui, ó. Como ele faria? Ele começou a atormentá-lo desde a sua juventude. Ele estudava lá nas escolas do budismo e via que estava errado. Não, isso aqui está errado, isso aqui não é. E ele ficava com aquele tormento dentro dele. Eram questões que ele abria sobre a vida e a morte. Ele teria sua resposta com os ensinamentos do Buda, Siddhartha, né? Um dia, enquanto ele orava em frente da estátua do Bodhisattva Kozuto, sabe que lá tem muitas estátuas, né? Esse é um outro Bodhisattva. Manifestou a vontade e o desejo de se tornar o homem mais sábio do mundo. Isso foi o que ele queria ser, o melhor, o mais sábio do Japão. E graças a essas orações, ele conseguiu entender toda a essência de todos os sutras. E continuou seus estudos para passar para outras pessoas. Aos 16 anos, se tornou sacerdote budista, com o nome de Geskorro Kenko. E depois de algum tempo, deixou o seu mestre e partiu para Kamakura, a fim de se aprofundar nos estudos nas escolas Terra Pura e Zen. Kamakura era da cidade nova
a Kamakura era uma cidade ainda nova e fraca, né? Então, ele viu que lá não tinha muitas coisas. Ele ficou lá durante mais ou menos 3 anos, né? Depois, Nichiren Daishonin decidiu retornar para Seishoji. Depois, partiu para o oeste do Japão, no Monte Riei, na sede da escola Shinjantai, na sede do budismo em geral. Ele viajou, conheceu muitas coisas. Depois partiu para o Monte Koga, na escola da Palavra Verdadeira, e de lá partiu para outras cidades próximas a Kyoto e Nara. Depois, cerca de 10 anos de estudo, descobriu que o verdadeiro ensino do budismo estava no Sutra do Lótus, que foi a essência da iluminação do Buda Siddhartha Gautama, né? Que era conhecido lá como Sakamu, o nosso Siddhartha Gautama. E descobriu que todos os sutras levam ao caminho do Lótus. Então, para ele, ele começou a estudar o Lótus, o caminho do Lótus, mais fortemente. Em 1253, ele retornou ao templo de Shigoni, dia 28 de abril, e recitou pela primeira vez o mantra No-myoho Rei-kyo, né? Que é o caminho direto para a iluminação. E nesse dia é que ele adotou o nome de Nichiren Daishonin, que quer dizer Lótus do Sol. E naquele dia expôs ao seu mestre, aos seus mestres, aos clérigos, aos senhores, todos ficaram muito bravos com ele. Uma coisa que eu nem vou ler, vou só explicar. Quando ele começou, depois que ele viajou, estudou numa escola, estudou em outra, ele foi fazendo todos os seus estudos naquelas escolas, ele viu que aquele pessoal não tinha nada a ver, entendeu? Ele percebeu que aquilo lá não era verdade. E ele foi chegando, então, quando ele começava a falar, quando ele foi nessa data aqui, né, que ele começou a falar isso aí em agosto de 1253, o pessoal, os governantes, ficam em cima dele, você está errado, quem é você? Porque ele não era de família suntuosa, né, era uma família humilde, de pescadores, quem é você para ficar falando o que é ou não é? E resumindo a história, né, ele foi exilado, ele foi passado para trás, mas eles tinham aqueles pequenos pessoas que seguiam a eles, né? Um dos pontos ápices da vida dele foi quando ele foi exilado umas 3 vezes, né? Porque eles levavam eles para os lugares lá, chegava lá, ele fazia amizade com as pessoas e passava toda a doutrina dele para as pessoas. Ele ia assim aos poucos, onde que mandavam ele, né? E uma coisa que impressionou o pessoal foi uma das últimas vezes, né, que pegaram a ele e foi tentar, o general queria decapitar ele. A hora que ia decapitar ele e os outros seguidores que também foram mortos, né, apareceu uma luz no céu enorme, e essa luz, eles saíram apavorados, os que iam matá-lo, né, e foram embora, né. Aí eles levaram eles para uma outra ilha, e nessa ilha ele começou de novo a conhecer as pessoas, a doutriná-los, a segui-los. Aí depois teve um pessoal de outras escolas que foram chamar a ele, para ele poder falar as ideias deles, para debater, e teve um seminário, como se fosse de hoje um seminário de várias escolas junto com ele. E ele foi ficando assim, com vários adeptos, né? Com vários, um pouquinho aqui, outro ali, e ele ia fazendo isso. Mas os governantes nunca aceitaram as coisas que ele falava, né? Procuravam outros, né? Era como dizer assim, acho que eram muito pesado para aceitar aquela luz dele. No dia hoje a gente falaria isso, não tinha frequência para aceitar a grande luz de Kamakura, né? Então eles ficavam, mas as pessoas que eram simples e começavam a melhorar a vida delas, porque o que ele falava era para as pessoas serem mais felizes. Ele falava que enquanto que tudo estava acontecendo no Japão, é porque as pessoas estavam com a cabeça delas
falando o budismo errado, não o budismo certo. Por isso que estava tendo. E tudo que ele falava acontecia, né? Que era a invasão mongólica dos mongóis, né? Ia entrar no Japão, a ruptura das famílias, tudo isso aconteceu, né? Não vou dar detalhes porque já está tarde. Mas tudo isso aconteceu. Então, com o passar do tempo, é que foi a luz foi aumentando lá, né? Depois da sua morte, ele morreu em. Eu coloquei aqui a morte dele, né? A morte dele foi 13 de outubro de 1282, né? E aquela coisa, né? Quando morre é igual Cristo, né? Depois ficou aí milhares de anos é que a gente está reconhecendo mesmo a força dele. E a mesma coisa que ele, né? E depois, hoje em dia, ele é, para os japoneses, ele é o Cristo deles lá, né? Ele é o santa força do Buda, né? Então, o Buda Siddhartha Gautama foi o primeiro, ele é o segundo, né? Da força da garra dele de transformação que o planeta precisa. Por isso que ele é o nosso grande Kamakura. E depois, deixa eu pegar aqui para mim ler outra coisa para vocês. Aí depois, nessa cidade de Kamakura, né? Onde fizeram uma estátua enorme dele, né? O grande Buda Kamakura constitui sendo uma das mais notáveis vistas do Japão, com seus mais de 13 metros, incluindo o pedestal. A gigantesca imagem é a maior estátua de Buda no planeta, feita de bronze. Mas tem alguns lugares que eu li que ela foi feita de ouro, né? Mas com o passar, com filamentos assim de ouro, e com o passar do tempo que ela está de bronze, né? Shogunato, no Japão. Era uma grande cidade, com quase 1 milhão de habitantes, e a sede dos shoguns e os regentes do clã Yoho, durante o conturbado período que ficou conhecido como o período de Kamakura, época que foi estabelecido o primeiro shogunato no Japão. Então, olha, essa estátua é a coisa mais linda, né? Em certo tempo, a imagem gigantesca do Buda repousava em um templo, mas hoje se ergue acima das árvores, com um sorriso indecifrável em seu enorme rosto, olhos plenos de paz que jamais se deixou abalar por qualquer tempestade, conforme as duas que destruírem seu templo, mas a grande imagem mantém-se firme e alheia a todas as intempéries do tempo. Quer dizer, pode vir montão de vento, pode destruir as coisas que estão de volta, né? Tempestade, tufão, o que vem, não destrói a estátua dele. E dizem que lá você pode entrar lá dentro para visitar lá dentro, né? E hoje em dia, é um dos lugares mais visitados, né? Que dizem que é assim, uma emoção muito grande vou chegar perto dessa estátua, né? É muito linda essa foto de Kamakura, né? O nosso grande mestre de Kamakura, né? O nosso Nichiren Daishonin, né? Muito linda. Então, gente, era isso. Passei do horário, né? Já é 9:09, mas é uma história muito linda. E quando a gente, é a mesma coisa quando a gente falou do Siddhartha Gautama, né? São pessoas, né, que passaram para o planeta muitas lições, né? Imensas. Para a gente falar todo o trabalho dele, acho que tem que ser umas 2 lives para falar da profundidade, né? Mas como nós estamos trazendo só um conhecimento, né? E saber que nosso bem-amado mestre Kamakura, que a gente gosta tanto dele, que nos ajuda tanto, ele é o grande Buda do Japão. E eu fiquei tão feliz com isso, eu não sabia, né? Eu não sabia que ele era o grande Buda do Japão. Agora, quando eu passar nos templos aqui de Brasília, ali na W3, que tem um lindo lá, né? Aí eu falo, ai, mestre Kamakura, você tá aí. É muito lindo, gente, é muito lindo. Nossa, maravilhoso. Então era isso que eu ia passar. Não sei se eu esqueci de algo. Fala aí. Acho que não, você falou tudo, Maria José. Falei tudo, né? Eu acho que é, Falou.
bom? Tem coisas até que eu não falei por causa do tempo, né? Quando eu vi que já era Sim. 10 para as 9, eu falei, meu Deus do céu. Mas os mais importantes a gente falou, né? Conhecimento do mestre, saber como ele pode nos ajudar, como ele pode trazer energia para nós, para nos transformarmos, para sermos pessoas melhores e mais felizes, porque a gente quer ser feliz sempre, né? Que é a felicidade que ele fala Exatamente. no começo, né? Exatamente. E trazer a sua tônica, né, para a vida da gente. Sim, E é isso aí, lindo. Adorei o que você é, falou hoje. Muito bonito, é. Maria José. Muito bonito Obrigada, a mesmo. história dele é linda. É linda. E assim, de todos eles, né, a gente vê como a força interna é importante na vida para você ter sucesso em alguma empreitada, seja ela qual for, né? Sim, Não se abater aos obstáculos e não se abater à maldade dos outros. Isso que é o mais importante. Não com deixar que os certeza. outros subjuguem a gente. É isso que eu acho que todo mundo que trabalha com a luz, o que veio aqui para fazer o bem, tem que ter dentro de si. Não É, deixar o outro te subjugar. Ter, com saber a certeza. certeza do valor que você tem e do valor que você carrega dentro do coração, né? Que é a luz do Cristo. É muito bonito. Nossa, o que ele fala é muito lindo, viu? Muito lindo mesmo. Sim, adorei, adorei saber. Eu não conhecia a história dele, mas adorei É, eu porque eu também não. gosto dele como mestre, então É, fiquei é, feliz. é. Muito bom. Acho que ninguém tem perguntas aí, porque ninguém fez pergunta. A gente vai então passar para meditação, trabalhar com ele hoje. Ai, que bom. É, então vamos lá, fechar seu som, por a imagem. Então vamos lá, todo mundo. Fechem os olhos, relaxa, solta os ombros, senta confortavelmente. Faz uma inspiração profunda e solta o ar bem devagar. Mais uma vez, solta o ar. Veja uma bola de luz azul que te envolve, protege toda a sua aura. Veja também a bola de luz azul no ambiente em que você se encontra. A casa também. E nós vamos fazer uma viagem até o Japão. Nós vamos, todos nós, até o Monte Fuji, Fujiyama. Fixe na imagem do monte e então nós vamos. E se veja lá dentro, no templo da iluminação e da transmutação, e somos recepcionados pelo bem-amado Buda Kamakura, que com sua gentileza e seu sorriso recebe a cada um de nós.
E então ele nos diz: saudações, meus amigos. Sejam bem-vindos hoje aqui para receber as bênçãos da chama da transmutação e da iluminação. Que a alegria que jaz em meu coração esteja sempre em seu coração para abençoar a sua vida. E então ele nos direciona e pede que estejamos prontos para entrar dentro da chama. Ele nos direciona para o altar principal, aonde flameja com toda a força a chama da transmutação e da iluminação. É uma chama violeta e dourada, linda e maravilhosa. Então nós ficamos todos de frente para esta chama, um do lado do outro, o bem-amado Buda atrás de nós, e nós vamos inspirar esta chama. E nós vamos inspirar, segurar a chama no pulmão, soltar o ar enquanto a chama vai se espalhando pelo corpo, depois segurar o pulmão vazio enquanto a chama se irradia para os outros corpos. Mais uma vez, inspira. Veja esta chama violeta e dourada entrando em seu corpo e que ao mesmo tempo que transmuta as desarmonias, já confere a iluminação para todas as células, para todos os átomos, todos os elétrons do seu corpo e dos demais corpos. Mais uma vez, inspire a chama, segure o pulmão cheio de ar, com a chama se espalhando pelo corpo. E agora, preparados com a vibração, nós vamos, um a um, entrar na chama, dentro da chama enorme. E nós entramos e sentimos que esta chama trabalha em todos os nossos corpos, mas trabalha principalmente nos nossos registros etéricos, trabalhando em tudo aquilo que fizemos no passado e ainda precisa ser transmutado e iluminado. Então sinta que o seu corpo etérico vai sendo iluminado mais e mais, que todos os registros desarmoniosos vão sendo apagados. E esta chama vai atuando em todas as encarnações passadas, sejam elas quais forem. Vai indo para trás até o momento em que você veio a primeira vez para a Terra. Não importa de onde você veio, apenas sinta que todas as desarmonias vão sendo transmutadas e iluminadas.
E agora, ainda dentro da chama, nós vamos sentar em círculo. Podemos ver um de costas para o outro. Nós sentamos com a frente do corpo para fora do círculo. O bem-amado Buda senta junto conosco. E nós vamos, a partir daí, irradiar esta chama para todas as direções. Imagine que você irradia para frente e cada um que está do seu lado vai irradiando também. E nós formamos um círculo perfeito para irradiar luz para todas as direções e envolver agora todo o planeta Terra. Então nós vemos como esse jato de chama vai se irradiando a partir do nosso coração. E nós vemos que de dentro do Monte Fuji se irradia esta chama violeta e dourada para envolver todo o planeta Terra. E nós vemos uma imensa fogueira violeta e dourada envolvendo todo o planeta, e vai se expandindo, envolvendo todas as dimensões, abençoando toda a vida, toda forma de vida, toda forma de consciência, vai sendo agora transpassado pela chama violeta e dourada, que transmuta tudo aquilo que não seja luz e ilumina tudo ao mesmo tempo. Nós vemos aqueles pontos ainda escuros do planeta, seja do plano astral, seja do plano mental, seja no duplo etérico, seja no físico. Nós vemos que vai tudo sendo iluminado. Tudo é transformado em luz e carregado com a chama dourada da iluminação, da sabedoria, do discernimento. E esta sabedoria carrega o coração de todos os seres humanos, a sua mente, que todos possam agir a partir desta sabedoria.
nós podemos perceber que essa chama forte continua agindo no planeta e continuará agindo pelas próximas 24 horas, abençoando toda a vida, transmutando todo o inconsciente coletivo, todo o karma das massas e dos povos, todas as anotações etéricas contrárias à luz, e que a iluminação é colocada em seu lugar. E ainda de costas um para os outros, formando círculo, nós vamos nos levantar. E ainda em círculo, o bem-amado Buda vai passar por cada um de nós, despejando um elixir em nosso cérebro, em nossa mente. É um elixir dourado, com irradiações e raios dourados, que irá preencher cada uma das células nervosas e também ativará um pouco mais a nossa pineal, conferindo assim um aumento de consciência, expansão de consciência, ajudando-nos a absorver melhor os ensinamentos, ajudando-nos a ter consciência em todos os momentos, ajudando-nos a ter um contato consciente com os mestres, com os seres de luz. Veja agora como o cérebro se torna iluminado, irradiando luz, formando uma auréola luminosa ao redor da sua cabeça. Perceba como esta luz te ilumina agora, como ela eleva a sua consciência. E enquanto você dormir, todas as células nervosas absorverão esta luz de forma mais potente, de forma a torná-las mais aptas a receber as informações do alto, as informações da sua presença divina, as informações vindas dos seres de luz e também ajudando a recordar as experiências que tiver à noite nos templos, a melhor identificar os sonhos com orientação, enfim, dando um melhor suporte para o trabalho da luz.
Nós vamos agora então nos preparar para voltar e vamos um a um nos despedir do bem-amado Buda Kamakura. Veja ele na sua frente, dê um forte abraço, sinta a sua luz, o seu amor, a sua alegria. Veja a luz que sai de seus olhos e a alegria que está em seu sorriso. Sinta o seu amor e sinta a sua vontade em nos ajudar. E ele diz: estejam sempre presentes em meu templo, amados irmãos. Venham sempre que necessitarem. Estou sempre aqui para os acolher, para os ajudar e principalmente para levar luz aos seus corações. Vamos juntos trabalhar pela luz e irradiar a luz de meu templo para toda a humanidade. Então nós nos despedimos e vamos então voltando, saindo do templo, retornando aqui ao nosso corpo físico, retornando à nossa consciência física. Vamos vendo o templo e o monte que fica lá para trás. E nós voltamos então. Vamos ficar em silêncio um instante para melhor absorver toda essa luz em nossos corpos. Permaneça em silêncio, apenas centrando na luz em seu coração. E na luz que se irradia também de seu cérebro. O bem-amado Buda Kamakura pede que estejamos sempre com ele para irradiar esta poderosa chama da qual ele é guardião aqui no planeta Terra. Não só para nós, mas para trabalhar na nossa casa, nos nossos familiares, no nosso trabalho, todo o nosso ambiente e também expandir esta luz para todo o planeta Terra e toda a humanidade. E apesar de estar tão bom aqui, nós vamos retornar. E nós vamos fazer uma inspiração profunda, soltar o ar bem devagar. Vá sentindo o seu corpo, sentindo a sua mão, seus pés. Inspira mais uma vez, solta o ar.
Sinta ainda a luz que te envolve, mas sinta também o seu corpo. Mexa a cabeça, os ombros. Quando quiser, pode abrir os olhos. Espero que todo mundo esteja bem. Tudo bem aí, Namastê. Zezinho? Ai, lindo, amei. Depois de ficar passar o dia com ele, né? Que eu passei hoje, e lá pro tempo dele é tudo de bom, né? Nossa, maravilhoso. Tô. Dura é Muito voltar, bom. né? Ai, nossa, eu estava aqui lá ainda. A gente fica, né? A gente Fica, fica. menina. Ai, que delícia. Nossa. E é assim, né, gente? É só ir lá. É que nem a gente foi agora, né? É, a É só ir. gente precisa costumar fazer isso sempre, né? O ideal é fazer todo dia. É, E vai um tempo, no outro dia vai no outro. é, Principalmente antes de dormir, fazer essa viagem. Aí você já dorme e vai mesmo. Vai de vez. é, é muito bom. É, é muito bom. Tá todo mundo bem aqui falando. Gratidão a vocês também. Gratidão, Maria Carolina, Gratidão. o Rony. Espero que vocês sejam todos iluminados com a luz de Kamakura, né? Semana que vem a gente volta, que agora não dá Se nem para quiser. falar muito, né? É. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite, namastê. Tudo de bom a todos. Boa semana. Boa semana. E que a luz do bem-amado Buda Kamakura ilumine a vida de todos vocês. Até terça que vem. Amém.